Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Que alegria ter vocês aqui em nosso canal. Hoje eu não estou nos estúdios do Fala Sério Pastor, tive que viajar para fazer uma semana de oração. Estou no estado de Ohio e por isso não estou no meu ambiente natural, né? No ambiente onde eu sempre gravo os vídeos do Fala Sério. Estou aqui em um quarto de hotel, mas não poderia deixar de trazer um assunto relevante, algo importante para compartilhar com vocês. Então, fica com a gente até o final desse vídeo. É um vídeo que, bem assim, talvez polêmico, mas eu tenho certeza que vai ser de edificação espiritual para você, vai lhe ajudar. Então, compartilhe com seus amigos, fica com a gente até o final. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um tema que é desafiador, um tema um tanto polêmico, e na realidade eu não tinha noção de que esse assunto havia assim pouca compreensão acerca dele. Nós vamos falar sobre o estupro marital. Uau! O que é isso, pastor? Como assim? Existe isso? E na realidade foi o questionamento de uma senhora. Nós estávamos conversando em um grupo e uma moça do grupo falou que uma senhora perguntou a ela, questionou a ela, sabe? Se isso existia. Ela disse, mas eu como esposa não tenho a obrigação de manter as relações com o meu esposo? Se o meu esposo quiser e eu não quiser, ele não pode me obrigar? E ela disse não. E aí a senhora então ficou perplexa, porque na cabeça dela, mesmo se ela não quisesse, mas o marido estivesse interessado, ela tinha a obrigação de fazer, de manter as relações sexuais com seu esposo. E isso configura naturalmente em estupro, mas isso me fez refletir bastante, porque eu pensei assim, ora, se esta senhora conversou, né, se essa mulher conversou com uma amiga que nós temos em comum e falou sobre esta realidade, eu pensei, talvez isto seja a realidade de outras pessoas também. E eu quero então falar de dois aspectos aqui nesse vídeo. Um é sobre a questão do marido, não é, cometer este crime, porque isto é um crime, isto é, além de ser pecado aos olhos de Deus, isso é um crime, e nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso aqui em Coríntios 7, aquela questão do marido não negar o corpo à esposa e vice-versa, não é? Então como que as pessoas entendem esse texto e até usam a Bíblia para cometer absurdos, não é? De obrigar a esposa a manter relações quando ela não tem o desejo. E o outro aspecto que nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo também é o extremo oposto, quando a mulher faz da relação sexual uma moeda de troca. Então assim, o marido andou na linha, fez tudo certinho, então hoje tem. Fez alguma coisa que desagrade, a mulher ficou chateada, um mês de castigo, um mês sem, para ele aprender. E aí nós vamos então tocar nestes dois assuntos que são extremos, que estão extremamente opostos um ao outro, na realidade fazendo parte do mesmo contexto, né, do mesmo assunto, que é a questão da relação sexual dentro do casamento, mas diametralmente opostos, né? Um é uma relação de estupro e a outra, como eu vou trabalhar aqui com vocês, um aspecto que beira a prostituição, porque quem faz do sexo moeda de troca é prostituta. Então, nós vamos tratar destes dois pontos aqui e eu queria que você prestasse bastante atenção para você poder entender. Vamos abrir a Bíblia? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do verso 3, diz assim: o marido pague a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Está falando das relações matrimoniais. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Muito bem, o apóstolo Paulo aqui fala de maneira muito interessante sobre esta temática, que tem sido mal compreendida por algumas pessoas, e estas pessoas usam o texto sagrado para dizer, olha, tá vendo?
O apóstolo Paulo fala que o corpo da mulher não pertence a ela mesma, mas ao marido, não é? E o corpo do marido não pertence a ele mesmo, mas à mulher. Antes de nós falarmos da questão do estupro marital, é necessário dizer que não é uma regra que sempre há maior disposição por parte do homem do que da mulher. Não é? Parece que a gente imagina assim, falou em relações sexuais, é sempre o homem, ele que quer, ele que sempre quer, e a mulher é sempre aquela que é... Nós estamos falando aqui em linhas gerais, na maioria dos casos, a questão da vontade, do desejo, parte mais do sexo masculino, pela testosterona, enfim, fisiologicamente falando, é mais comum nós encontrarmos homens com maior desejo sexual do que a mulher. Entretanto, como disse, isso não é uma regra, e eu, como pastor ao longo destes anos, já aconselhei casais vivendo, por exemplo, o oposto, onde a mulher era que tinha os maiores desejos, maiores vontades, e o marido que tinha menos desejo, menos vontade, fazendo com que então houvesse certos atritos. Isso pode ser levado na brincadeira por algumas pessoas, mas esse é um assunto sério, não é? Alguns homens brincam e, se eu tivesse essa mulher, se fosse assim como na minha casa, não seria diferente. Olha, não leve na brincadeira um assunto que é realmente bastante sério. Então, falando em âmbitos gerais, de fato o homem, por questões fisiológicas, apresenta maior desejo que a mulher, e pela própria construção social, por aquilo que a gente vê muito na televisão, na internet, e também dos amigos, a gente ouve, as conversas sempre, homem é homem não pode negar fogo, homem, aquela coisa toda em cima do homem, ele acaba internalizando que ele é o que tem desejo. Não é? E o que acontece? Há muitas vezes uma indisposição por parte da mulher, ou às vezes ela não está em condições psicológicas, e não há um respeito por parte do marido em momentos assim. Isso aqui a gente precisa tratar de maneira muito séria, porque nós estamos falando de um ato que é criminoso. E conquanto muitas pessoas não saibam, de fato, o ato sexual não consensual, ele é crime, seja dentro ou fora do casamento. Ok? É crime. E a gente precisa entender isso. Mas, sabe, pastor, quer dizer que se eu tiver um desejo e a minha esposa não tiver vontade e ela disser que não, eu não posso obrigá-la de jeito algum. De jeito nenhum. Você não pode fazer isso. É crime? É crime. É pecado? É pecado. Mas e quando Paulo diz aqui que o corpo não pertence a... Quando Paulo diz aqui, olha, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido, também da mesma sorte, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis uns ao outro, senão por consentimento mútuo. O apóstolo Paulo ele faz questão de trabalhar a ideia do consentimento mútuo. Quando ele diz, olha, quer ficar sem manter relações sexuais durante um tempo, para oração e etc. Lembre-se, quando você casou, o seu corpo ele pertence ao seu cônjuge. Você tornou-se uma só carne com esta pessoa. E Paulo não faz distinção entre homem e mulher. Você vê que ele diz, olha, o corpo não pertence ao marido, também o corpo não pertence à mulher. Então, ele não foca só em um lado. Paulo trabalha de maneira igual aqui. Ele coloca os dois em pé de igualdade. Tá? E aí o apóstolo Paulo diz aqui, olha, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, como também o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a mulher. E aí que dentro destes versos, talvez a expressão que mais me deixa assim confortável para lidar e explicar para você é exatamente a expressão consentimento mútuo. Dentro das relações precisa sempre haver consentimento de uma parte e da outra. Então veja, se a mulher tem indisposição ou se o homem tem indisposição, ele não deve ser obrigado, ou a mulher não deve ser obrigada a manter uma relação sexual. Então algumas irmãs que porventura pensavam por aí assim, poxa, eu pensei, pastor, que depois de casado, a hora que o marido quisesse, eu tinha a obrigação de fazer. Eu pensei que o texto bíblico dava autorização para o marido. E alguns maridos, inclusive, usam esse texto aqui equivocadamente, esquece da parte do consentimento mútuo,
não é? E alguns dizem, não, mas o consentimento aqui é para não fazer, para fazer é obrigatório. Não, o texto não diz que é obrigatório. O texto diz que uma vez que você case, você pertence ao outro e o outro pertence a você. É assim, a mulher pertence ao marido, o marido pertence à mulher, numa relação de igualdade. E quando for haver alguma coisa que impeça o momento, o ato sexual, ou que seja para ele mesmo, para que haja o ato sexual, estas duas expressões, consentimento mútuo, elas devem existir. A gente tem que entender que no ato sexual, o consentimento mútuo precisa haver. Nós precisamos entender que a expressão consentimento mútuo, ela envolve não apenas o momento em que a mulher ela não quer para, enfim, estar em oração, o marido está em oração, mas também para manter as relações sexuais, porque nós não somos animais. Nós somos seres racionais, pensantes, criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós não temos o direito de chegar, não, eu quero e agora e vai ser assim e acabou. Não, por quê? Porque quem manda no seu corpo sou eu, disse o apóstolo Paulo, embora lá. Não funciona desse jeito. Então veja, se você vive em um relacionamento onde porventura há um desrespeito nesta área, é interessante que se sente e converse e que as coisas fiquem bem claras, porque isso pode envolver questões judiciais. Se uma mulher ela é violentada dentro do seu próprio casamento, ela pode buscar e deve buscar a ajuda judicial para resolver a situação. Então, esse é um assunto bastante sério, a gente deve levar ele com bastante seriedade. Você que é um cristão, não use da Bíblia para abusar o cônjuge. Agora, indo para o extremo oposto, como disse que mencionaria em meu vídeo aqui. Veja, existem algumas pessoas, algumas irmãs, por exemplo, que fazem do sexo, da relação matrimonial, uma moeda de troca. E eu falei no início do vídeo, quero repetir, eu queria que você entendesse isso de maneira muito séria também. Quem faz da relação sexual, do ato sexual, moeda de troca, é prostituta, não é uma mulher de Deus. Então, quando nós nos casamos, nós nos comprometemos fisicamente, emocionalmente, em parceria, em compromisso com aquela pessoa para o resto da vida. E existem algumas coisas que envolvem um enlace matrimonial. Existem algumas coisas que são, vamos colocar assim, de maneira bem clara, existem algumas coisas que são obrigatórias dentro de um relacionamento matrimonial. Companheirismo, comunicação, carinho, afeto, amor, relações sexuais, tudo isso faz parte do conjunto. Quando você se casa, você está pronta para dividir a vida com aquela pessoa com quem você se casou, e isso envolve todas as coisas. Então, por exemplo, se a pessoa diz assim, olha, eu vou estar casada com ele, ele andou na linha, entendeu? Me agradou, então hoje vai acontecer. Agora, o marido falou uma bobagem, ele deve se arrepender do que falou, da maneira como ele agiu, mas isso não dá direito da pessoa, por exemplo, fazer do ato sexual, da relação matrimonial, uma moeda, sabe? Então, assim, ele me deixou triste hoje, ele me magoou. Então o que vai acontecer? Agora ele vai ter 1 mês de castigo. Você já perdoou, ele já pediu perdão, vocês já se abraçaram, não, mas você vai ficar 1 mês para você aprender, para você não fazer de novo. Bom, é o quê? É a criancinha que a gente bota no castigo e agora você vai ficar aí para você aprender? E aí o que acontece? Eu vou falar de algumas experiências que eu já acompanhei. Uma irmã que ficou 3 meses sem manter as relações sexuais com seu esposo, porque dizia ela que o esposo, ele tinha magoado. Eu perguntei, você já perdoou? Já perdoei. Já voltaram a conversar? Sim, está tudo resolvido. E por quê? Não, porque eu disse a ele que ele não ia ter e ele não teve. E por que você está me procurando? Porque, pastor, eu peguei meu esposo tendo umas conversas com outra pessoa e etc. E parece que eles já se encontraram. Eu fiz, irmã, nada neste mundo vai justificar o ato do adultério. Ele está errado, ponto.
Isso aqui tem que ficar claro, porque a gente quer, tá vendo, porque ela fez isso, aí ele foi lá e aconteceu. Não, não, não. Nada justifica. Pecado é pecado, errado é errado. Ele errou, ele cometeu esse ato e ele está em pecado e ele errou, ponto. Não tem o que se discutir aqui. Agora, a senhora deu lugar para que isso acontecesse. A senhora facilitou o trabalho do diabo. Entende? Mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Imagine que eu estou com um celular, aí andando em uma das ruas, e aí eu sei que aquele bairro é perigoso, eu sei que determinado horário eu não devo estar andando por ali, e aí eu pego meu celular, vou com ele ligado à noite, lá para as 10 e tanta da noite, passando numa rua escura de um bairro perigoso, lá batendo papo no celular. Aí vem alguém e me rouba. Eu vou ficar revoltado, como é que pode uma coisa dessa? O camarada roubou meu celular. Ele está errado em roubar? Claro! Nada justifica. Eu podia andar com o celular mostrando para todo mundo que não justifica. Não justifica alguém vir e roubar aquilo que me pertence. Não justifica. Mas eu sair numa rua escura com o celular em um lugar perigoso, eu estou dando bobeira, estou facilitando a vida do ladrão. Percebe? Eu não estou justificando aqui o ato do adultério. De jeito nenhum, jamais faria uma coisa dessas. É pecado, ponto, não se justifica, foi uma falha de caráter, ele errou, não deveria ter errado. Acabou. Mas eu não preciso facilitar as tentações do inimigo. E aqui eu quero explicar algo que talvez você não entenda, mas isso é fisiologia, tá? Quando o homem e a mulher são formados no ventre, tem os processos aí, quem estudou biologia vai lembrar. Lembra de as divisões celulares, o processo de meiose e de mitose? Lembram disso? Muito bem. Eu gosto muito de biologia, sou apaixonado por essa área, mas só relembrando para você, quando a mulher está no ventre sendo formada, os 430 óvulos, um pouco mais, um pouco menos, mas enfim, a quantidade de óvulos que a mulher tem ao longo da vida já é formada no ventre. Uma criancinha, ela já nasce com todos os óvulos que ela tem direito. Uma menina, ela já nasce com todos os óvulos. Na adolescência, quando ela entra na puberdade, ela passa a liberar um óvulo a cada mês, que é a menstruação. O homem, o menininho, ele não nasce com os seus espermatozoides. Ele nasce sem absolutamente sem nenhum gameta masculino, vamos dizer assim. Na adolescência, ele passa a produzir os espermatozoides. E esta produção, ela não para. Ela é ininterrupta, ela vai, uma vez que ele chega à adolescência, no período que a mulher começa a liberar o óvulo, no mesmo período o homem na adolescência ele começa a produzir os seus gametas, os seus espermatozoides. E aí veja, olha como Deus é perfeito, o homem ele sempre vai produzir, Ué pastor, mas se vai produzindo, o que vai acontecer? Vai explodir? Veja, Deus ele é tão sábio porque algumas pessoas pensam assim, eu precisaria do ato da masturbação, por exemplo, para liberar esta quantidade que está sendo produzida diariamente. Não, se isso não acontecer, libera-se no sono, através de um fenômeno que é conhecido como poluição noturna. Deus, ele, em sua sabedoria, já permite que o homem tenha a liberação destes espermatozoides através da poluição noturna. Agora, tendo isso em mente, veja, um indivíduo que é homem, que produz, e agora ele se casa, e ele passa a ter uma vida sexual ativa. De repente, um dos cônjuges chega e diz assim, a mulher chega e diz assim, olha, 3 meses sem. Só imagina a cena. O indivíduo ele está produzindo constantemente, ele não pode partir, vamos dizer assim, como um cristão, não é? Ele não deveria partir para o ato da masturbação, porque isso envolve uma série de coisas, como vídeos pornográficos e outras coisas mais. Aí a mulher não quer que o homem veja isso, não quer que o homem, né, esteja olhando, e está errado, de fato, você, como cristão, ir partir para esse lado aí de olhar vídeos e etc., praticar o ato da masturbação. Ela não quer, mas ela quer proibir o marido de ter relações com ela. Então vai ter ali 2, 3 meses um indivíduo produzindo aquilo. Ele não pode ficar com outra mulher, ele não pode, quer dizer, ele vai voltar a ser um adolescente para ficar liberando, através da poluição noturna, os seus espermatozoides. Percebe? É uma situação extremamente delicada e alguns homens simplesmente eles não aguentam. Então, minha querida irmã, preste bem atenção.
Não faça do ato sexual uma moeda de troca. Você é uma serva de Deus e não uma prostituta. Você não pode simplesmente chegar e dizer assim, 6 meses de castigo, 1 mês de castigo. Sexo dentro do casamento não é uma recompensa. Se você acertou, ganhou, parabéns. Se você não acertou, se você errou, tá sem. 15 dias sem, 20 dias, 1 mês, não importa. Não existe castigo que envolva o ato sexual dentro do casamento. Eu sei que aqui no nosso canal vai aparecer algumas pessoas querendo, por exemplo, contar os seus testemunhos ou os seus testemunhos. Eu queria dizer para você que os seus testemunhos, aquilo que você vivencia, guarde, não exponha para outras pessoas, não é interessante. Então eu já vou dizer, eu estou trabalhando aqui, gente, em linhas gerais, eu não estou trabalhando cada caso específico. Por exemplo, tem mulher que é agredida diariamente. A mulher está sendo espancada diariamente, o marido bate nela, ou ameaça, ou fala palavras que machucam diariamente. E essa mulher, ela não tem vontade. Ela, pastor, não é que eu quero castigar ele 1 mês, mas é que também o senhor não sabe o que é ficar ouvindo palavras, sabe, xingamentos, me colocando para baixo, me fazendo, eu estou ali com depressão, e como é que eu vou ter ânimo para chegar de noite e ter alguma coisa com ele? Então só se eu for uma máquina, chegar lá e pronto, vai, faz aí já que você quer. O pastor disse que não pode. Eu não estou trabalhando esses aspectos, eu não estou trabalhando dos aspectos específicos. Eu estou trabalhando dentro vamos dizer assim, de um casamento normal, onde existem problemas, sim, como todos nós temos, mas eu não estou falando destes casos, porque isso daí já configura crime. O marido que bate na mulher, que agride a mulher, seja agressão psicológica, física, não importa, ele está cometendo crime. A nossa igreja tem um programa chamado Quebrando o Silêncio. Minha irmã, você precisa denunciar. Se você está sofrendo abusos dentro do relacionamento, você precisa denunciar. E é óbvio que uma mulher que vive esses maus tratos dentro do relacionamento, essa mulher ela não vai conseguir manter uma relação saudável. Isso é óbvio. Então não estou falando disso. Eu estou falando daquele casamento normal, que tem um atritozinho aqui, uma bobagem. E a mulher ela já colocou na cabeça que é uma forma de castigar o marido. Não vai ter. Eu não estou falando daquela relação abusiva. A relação abusiva, o sexo é o menor problema. Entende? Numa relação de abuso, o ato sexual é o menor dos problemas. E por que eu diria que é o menor dos problemas? Porque se você já vive uma relação onde o indivíduo está lhe xingando, onde o indivíduo está lhe batendo, a parte sexual que envolve carinho, amor, compreensão, que envolve respeito, ela já foi pro beleléu há muito tempo. Então não adianta tentar resgatar carinho, amor, respeito, afeto nessa hora. O ato sexual ele começa de manhã. Quando você abraça a sua esposa, né, quando você dá um beijo nela, quando você diz que ama, quando você chega do trabalho cansado, traz uma florzinha, nem que seja que você arrancou ali do meio da rua, mas leva para ela. Quando você valoriza a sua esposa na frente de outras pessoas, mas quando não está na frente também, você valoriza a sua esposa. O ato sexual, gente, algumas pessoas pensam que o sexo é só quando você se deita na cama e pronto. Não. O ato sexual, a relação sexual, ela começa bem antes, com carinho, com amor, com afeto, enfim, durante o dia. Então se você tem um brutamonte que lhe xinga, que está fazendo tudo isso, aí você diz assim, pastor, e como é que eu devo agir nessa hora? Bom, esqueça a parte sexual, porque o que você está precisando agir é em outra área. Esse homem, ele precisa ser denunciado, este homem, ele precisa ser, ele precisa responder criminalmente por aquilo que ele está fazendo. Pastor, o senhor está incentivando uma mulher cristã a denunciar o seu marido? Bom, se ele fosse um marido e cumprisse com as obrigações de marido, ele não precisaria ser denunciado. Porque o que é um marido? A Bíblia fala que ama a sua esposa como o seu próprio corpo. O que é um marido? Aquele que ama a sua esposa e é capaz de dar a vida por ela, como Cristo amou a igreja. É assim que o apóstolo coloca. Como que deve ser a relação de um marido para com a esposa? Que ele ame tanto a sua esposa a ponto de dar a vida por ela, como Cristo amou a igreja e deu a vida por sua igreja. Qual é a mulher que vai se sentir infeliz ao lado de um marido que a ame a ponto de dar a vida por ela? Então, o problema de um relacionamento abusivo é que ele não é mais o marido. Ele é qualquer coisa, menos o marido. Pastor, mas ele é cristão. Cristão não. Cristão não faz isso. Ele não é cristão. Ele pode ter uma Bíblia,
ele pode ir para a igreja, ele pode até, e aqui falando para diversas igrejas, né, os nossos irmãos pentecostais, ele pode falar em línguas, ele pode pular, ele pode cantar, ele pode pregar, ele pode gritar, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele não é um homem de Deus dentro de casa, ele não é um cristão. Ele não é um cristão. Ele não segue a Cristo. Ele é apenas um bandido que veste uma roupa de cristão e vai para a igreja. Fui forte? Fui. Mas eu não tenho uma outra palavra para descrever um homem que agride sua esposa, um homem que fere a sua esposa, porque Paulo diz é como se você ferisse a sua própria carne. Então um indivíduo desse, ele é simplesmente um bandido. E ele deve ser denunciado. Ele deve ser responsabilizado por aquilo que ele está fazendo. Mas dentro de um casamento saudável, minha querida irmã, mesmo que alguma mulher tenha te influenciado, olha, dá castigo se ele fizer alguma coisa errada, porque nesse mundo de feminismo que a gente vive, está se tornando cada vez mais comum a mulher, mesmo vivendo de um relacionamento saudável, se o homem errar uma vírgula, 20 dias sem, um mês, não faça isso. Não faça isso porque você é uma serva de Deus. Sexo não é moeda de troca dentro de um relacionamento saudável. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Tratamos das duas coisas. O homem não deve nunca buscar a sua esposa sem o consentimento dela. Está cansada, ela está, não está num momento que ela gostaria de ter a relação sexual. Respeite. Ah, pastor, não é só para oração? Quando a pessoa quer fazer um jejum, quando a pessoa quer fazer uma oração, Paulo aponta como um momento em que a pessoa deva se abster. Ela diz, olha, nesses dias eu não vou querer. Ok. Agora, a pessoa está passando por uma turbulência, uma doença às vezes, perdeu um ente querido, e o infeliz está ali em cima. Bora, eu quero. Não, calma. Dá o tempo que a pessoa precisa. Vamos respeitar. Mas a gente também não pode entender que, um mês, 3 meses, 6 meses, esse casamento não vai resistir. Então, evitemos os extremos, evitemos esses extremos, e eu tenho certeza que o casamento de vocês será abençoado. Bom, que Deus cuide de vocês, que Deus abençoe vocês, espero ter ajudado. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.